Olá, eu me chamo Ingrid, eu tenho 37 anos e esse relato aconteceu com a minha avó por volta de 1945, na cidade de Piratuba, em um bairro mais afastado do centro. A minha avó perdeu a mãe por tuberculose quando tinha 3 anos. Ela era a mais nova de 5 irmãos. Meu bisavô era natural de Piratuba e, quando minha bisavó faleceu, ele voltou para Joinville com os filhos e o distribuiu entre os parentes. Minha avó foi morar na casa de uma tia, onde também viviam 2 primos da mesma idade dela, além da tia e do marido. Ela tinha apenas 4 anos quando chegou lá. Com o tempo, minha avó começou a ajudar nas tarefas da casa, como catar lenha para o fogão, varrer o quintal e alimentar as galinhas. Mas em certas épocas do ano, ela percebeu que sua tia evitava sair para buscar lenha de madrugada, preferindo fazer isso durante o dia. Ela também tinha o hábito de trancar tudo ao anoitecer e manter as crianças dentro de casa. Quando minha avó tinha 9 anos, entendeu qual o motivo de tanta cautela. Em uma noite, não muito tarde, ela foi acordada por barulhos no quintal, perto do galinheiro. Achando que poderia ser um cachorro atacando as galinhas, levantou-se para ver o que estava acontecendo. Chegando à sala, viu a sua tia espiando pelas frestas da porta de madeira. Sua tia estava com uma expressão de preocupação e fez sinal para que ela ficasse quieta. Do lado de fora, algo grande se movia, bufando e farejando perto da porta. Minha avó ficou imóvel, assustada, enquanto ouvia os passos pesados e o som de um trote. Era como se uma criatura estivesse circulando ao redor da casa. De repente o barulho cessou e o que parecia ser uma carroça passou pela rua com pessoas conversando. O som pareceu espantar a criatura, que saiu trotando pelo caminho de terra, sacudindo as orelhas e fazia um som parecido com palmas. Na manhã seguinte, o marido da tia, ao saber do ocorrido, pegou uma arma para proteger a família caso a criatura voltasse. Ele suspeitava que era um lobisomem. Porém, segundo a minha avó, a criatura nunca mais apareceu. Hoje minha avó tem 83 anos e sempre que conta essa história, ainda demonstra medo em seus olhos. Temos parentes que continuam vivendo em Piratuba, que hoje tem cerca de 50 mil habitantes, ou mais, eu não tenho muita certeza. Essa memória dela sempre me deixou intrigada, ainda mais porque há relatos semelhantes na região e eu suponho que aquilo era um lobisomem. Boa noite. Meu nome é Elsa, eu sou seguidora do seu canal já tem um bom tempo. Confesso que só o seu e o outro canal conseguiram prender a minha atenção pela forma autêntica como contam os relatos. Eu realmente acredito neles. Quero que saiba que demorei o dia inteiro para reunir coragem de contar o que me aconteceu. Durante a pandemia, fiquei muito tempo em casa, enfrentando a insônia. Recentemente comecei a ouvir os relatos sobre lobisomens. Sou professora aposentada, agora dona de casa, casada e mãe de 2 filhas adultas, que também são professoras. Uma ensina inglês e a outra história, como eu fazia. Digo isso com orgulho porque, às vezes, as pessoas acham que apenas pessoas humildes, com pouca ou nenhuma instrução, vivem experiências sobrenaturais como as que vou compartilhar nesse canal. Mas não é bem assim. Se você decidir ler a minha história, será uma honra. No entanto, muitas vezes as pessoas não têm coragem de compartilhar suas histórias por medo de serem ridicularizadas ou, talvez, para proteger a sua identidade e sanidade. Esse foi o meu caso, acredito. Não sei ao certo por que eu estou escrevendo isso. Talvez seja para superar os meus próprios medos. Passei por muitas coisas na vida, incluindo 3 situações de quase morte. Isso me deixou com síndrome do pânico, algo muito difícil de lidar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Dizem que um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes, mas eu sou a prova de que isso não é verdade. Com quase 56 anos e 3 anos de aposentada,
eu posso afirmar que sim. Enfim, criei coragem depois de ouvir o seu relato no canal sobre como os animais protegeram algumas pessoas de lobisomens. Apesar da minha história não ter ligação direta com esse caso, o relato despertou uma memória que estava escondida em mim. Eu nunca consegui explicar para ninguém como ganhei uma cicatriz no rosto quando eu tinha 6 ou 7 anos. Aceitei a explicação da minha mãe, mas nunca achei que fazia sentido. Hoje, depois de tantos anos, graças a esse relato no seu canal, revivi de forma vívida o que aconteceu naquele dia. Acho que por conta do trauma, apaguei essa lembrança da minha memória por todo esse tempo. Eu sei que o relato é um pouco longo, mas não posso deixar nenhum detalhe de fora, para que você compreenda tudo e o motivo pelo qual eu estou escrevendo. Peço desculpas por isso. Agora vamos à minha história. Eu nasci em 9 de julho de 1964, em um lugar chamado Cascavel, aqui no Paraná. Em uma fazenda onde havia poucas casas, todas separadas por pelo menos 500 metros ou mais. Sou a segunda filha e tenho 3 irmãs. Morávamos com os meus pais, que hoje já são bem idosos. A casa da minha avó materna ficava na mesma região, mas um pouco afastada da nossa casa. Mesmo assim, era possível ver a casa dela à distância, numa linha reta, a partir do portão da nossa casa. Meu avô tinha uma irmã, a minha tia-avó, que também morava por ali, mas a casa dela era um pouco mais isolada, dentro do bosque que cercava a região. Ela tinha um filho chamado Sebastião, que eu lembro nitidamente por causa das histórias e das fotos antigas. Ele era alto, muito magro, encurvado, com grandes mãos, olhos de um tom caramelado quase amarelo, sobrancelhas grossas e unidas, dentes amarelos grandes e alguns bem proeminentes. Lembro que meu pai dizia que o povo dali comentava que ele, esse meu tio-avô, se transformava em uma besta nas noites de lua cheia. Diziam também que ele estava sempre sujo, com as unhas escuras, roupas rasgadas e manchadas, e que tinha um cheiro muito ruim. Tudo isso me fazia rir quando eu era criança, porque meu pai imitava as transformações com caras e gestos engraçados. Mas apesar disso, ele nunca deixava que minhas irmãs e eu nos aproximássemos muito do Sebastião, especialmente porque minha mãe dizia que ele me olhava demais. Era um olhar tão intenso que ela se sentia desconfortável. Quando Sebastião aparecia no portão da nossa casa, a minha mãe não o deixava entrar, dizendo que meu pai não estava e que nós, as meninas, estávamos dormindo, independentemente da hora. Ele sempre trazia algo como presente, uma fruta, um pintinho ou outra coisa qualquer, mas sempre direcionado a mim, como se eu fosse a única criança da casa. Isso deixava minha mãe ainda mais desconfiada. Certo dia, quando eu tinha mais ou menos uns 6 ou 7 anos, estava brincando em um balanço de madeira que meu pai havia pendurado em uma árvore no quintal da nossa frente. Minha mãe estava nos fundos da casa, perto do poço, passando roupa. E foi aí que algo aconteceu. Algo que mudou completamente a forma como eu via aquelas histórias que antes me pareciam apenas contos engraçados. Eu não percebi a chegada dele. Se tivesse visto, teria corrido imediatamente, porque minha mãe sempre dizia que, se ele aparecesse, deveríamos entrar correndo em casa sem fazer barulho. Ele chegou até o portão de madeira e perguntou pela minha mãe. Respondi que ela estava passando roupa. Então, ele abriu o portão, se agachou ao meu lado, parou o balanço e disse que tinha vindo me buscar para me mostrar alguns bezerros que tinham nascido no pasto, afirmando que minha mãe já sabia disso. Ele segurou a minha mão, me tirou do balanço e saímos pelo portão. Caminhamos um pouco para a frente e depois viramos à direita, passando por debaixo de uma cerca de arame. Continuamos andando e, em certo momento, perguntei por que não estávamos indo para a casa da minha avó, já que era lá que os bezerros costumavam ficar.
Ele respondeu que esses tinham nascido um pouco mais adiante, dentro do bosque, e que eram muito pequenos. Não sei dizer a hora exata, mas o céu começava a ganhar tons avermelhados e a luz já não era mais tão clara. À medida que avançávamos, consegui ver os bezerros de longe. Tentei soltar a minha mão para correr atrás deles, mas ele me segurou com mais força e disse que não havia tempo, mas eu queria vê-los. Insisti. Ele me olhou sério e respondeu: "Logo você verá, não se preocupe." Os bezerros foram ficando cada vez mais para trás. Tudo isso aconteceu em cerca de 15 ou 20 minutos, desde que saímos de casa até chegarmos a um local isolado próximo ao bosque. Cruzamos uma trilha onde algumas vacas estavam deitadas no chão. De repente, um enorme touro branco apareceu, com uma corcova saliente e chifres intimidadores. Não sei de onde ele surgiu, mas ele simplesmente estava ali, batendo o chão com as patas. Eu senti um medo tremendo. O touro avançou de repente e, nesse momento, meu tio, talvez sem perceber, soltou a minha mão. Aproveitei para correr de volta, passei correndo pelo grupo de vacas e me arrastei por baixo de uma cerca de arame farpado, que cortou meu rosto e deixou a cicatriz que carrego até hoje. Corri direto para a casa da minha avó, que estava mais perto do que a nossa própria casa. Enquanto corria, ouvi ele me chamar, mas a voz dele parecia estranha, mais grave, rouca e urgente. Atravessei uma cerca viva de plantas que me machucaram bastante, mas finalmente cheguei à minha casa, quer dizer, a casa da minha avó. Lá estavam minha mãe, meu pai e meus avós. Meu avô, percebendo a minha agitação, rapidamente segurou a minha avó e ordenou que todos entrassem. Ele fechou a porta e a trancou com uma viga de madeira, enquanto meu pai reforçava as janelas. Poucos minutos depois, algo começou a bater com força na porta, arranhando e tentando arrombá-la. Em seguida, atacou as janelas e, por fim, tentou entrar pelo telhado. A minha avó, que era muito religiosa, começou a rezar fervorosamente, pedindo a proteção de Deus para todos que estavam ali. Finalmente, após um tempo que pareceu uma eternidade, a criatura foi embora, deixando para trás um cheiro insuportável. Ficamos todos juntos na casa da minha avó naquela noite sem dormir. Apenas as crianças conseguiram adormecer até o amanhecer. Foi então que meu pai nos levou de volta para casa e descobriu que alguém havia entrado e feito uma bagunça. O mais impressionante foi que no quarto onde eu dormia com as minhas irmãs, minhas roupas estavam espalhadas pelo chão com um cheiro forte de urina. Quando vi as minhas roupas, fiquei desconcertada. Por isso, tive que usar as roupas da minha irmã mais velha, até que a minha mãe e a minha avó fizessem outras para mim. As minhas, por causa do cheiro, foram queimadas pela minha mãe naquele mesmo dia. Meu pai decidiu ficar em casa, faltando ao trabalho na fábrica onde fabricava penicos, panelas e outros utensílios de alumínio. Ele reforçou as portas e as janelas para garantir a segurança. Enquanto isso, meu avô reuniu outros tios que moravam por perto, alguns vizinhos da igreja e 2 cães, e juntos foram ao bosque caçar a criatura. Quando voltaram, meu avô trazia um dos cães sem vida em seus braços. Ele o enterrou no quintal. O outro cachorro sobreviveu, mas perdeu uma das patas, ficando apenas com 3. Ao retornar, meu avô entregou um pacote ao meu pai. Hoje eu sei o que havia dentro porque meu pai me contou, mas naquela época ele não deixou que ninguém, além da minha mãe, ver o que era. Era uma orelha grande, preta e peluda que um dos cães conseguiu arrancar da criatura durante a luta. Uma semana depois, todo o vilarejo já sabia o que havia acontecido. Meu pai encontrou um conhecido na loja de seu cunhado, um senhor que possuía uma pequena venda onde todos faziam suas compras. Esse homem contou ao meu avô que havia visto meu tio-avô uma semana antes, com um curativo ensanguentado na cabeça, dizendo que precisava ir até a cidade procurar um médico.
Ele pediu dinheiro emprestado e seu cunhado lhe deu algo. Não preciso dizer que, depois que aquilo aconteceu, meu tio-avô desapareceu completamente. Sua mãe, minha tia-avó, foi ficando cada vez mais debilitada até que, um ano depois, ela faleceu de derrame. A minha avó materna também faleceu há alguns anos mais tarde, assim como a minha mãe. Hoje meu pai ainda está vivo. Ele tem 86 anos, é muito lúcido e foi ele quem me ajudou a montar o quebra-cabeça daquele dia fatídico. Agradeço por sua atenção e quero que saiba que estou enviando esse relato porque gosto demais do seu canal. Não sinto orgulho dele, porque na minha época, sendo tão inocente, passei anos me achando uma tola. Mas depois de conversar com meu pai, eu percebi que eu fui corajosa. O mais importante é que eu sobrevivi para contar essa história. Obrigado, Bruno, por narrar o meu relato. Boa noite. Olá, quero compartilhar uma experiência com vocês que eu tive há muitos anos atrás. Eu me chamo Billy, moro atualmente no Rio de Janeiro. O fato ocorreu especificamente no ano de 1995, em uma cidade chamada Rio das Ostras. É uma cidade muito bonita, rodeada de belas praias, sempre foi um lugar que atrai muitos turistas. Eu tinha um tio que morava naquela cidade e que, quando eu era criança, sempre tive o costume de ir para lá visitá-lo e passar o dia. Eu adorava visitá-lo, ainda mais que era uma região praiana, então sempre tínhamos lugares para visitar e nos divertir. Naquele ano, quando eu estava na casa dos meus pais, era época de férias escolares e eu pedi para os meus pais me deixarem passar alguns dias na casa do meu tio e eles concordaram. Eu fiquei bem animado. Arrumei todas as minhas coisas para ir para lá. À tarde, o meu pai me levou para a casa do meu tio, que aqui vou chamá-lo de Charles. Eu iria passar uma temporada com ele e sua esposa. Devido a eu sempre visitá-lo, eu fiz algumas amizades por lá. E um desses amigos foi um garoto que tinha quase a mesma idade que eu, e aqui vou chamá-lo de Jean. Quando eu cheguei na casa do tio Charles, o Jean estava por lá. Como era noite, não havia nada para comer. O problema foi que meu pai me levou um pouco tarde para lá. Eu estava brincando com o Jean e quando deu 11 horas, a gente estava com vontade de comer um lanche. Não nos importávamos com a hora, pois era férias escolares. Àquela hora da noite já não havia mais supermercados abertos e tampouco alguma quitanda. Havia uma padaria que ficava aberta 24 horas e meu tio e sua esposa disseram que poderíamos comer pão com ovo para o nosso lanche e no dia seguinte iríamos ao supermercado comprar mais coisas. Eu disse que para mim não haveria problema. Tio Charles pediu que eu e o Jean fôssemos até essa padaria comprar pão, e nós aceitamos. Ele pediu que fôssemos comprar pão, pois aquela região, naquela época, era tranquila e não tinha os perigos de hoje em dia. Tio Charles mal sabia, mas aquela foi a pior besteira que ele fez e ele mal sabia que aquela noite estava nos expondo a um grave perigo. O Jean morava na rua do meu tio. Então ele foi à sua casa, pegou uma bicicleta e eu peguei uma bicicleta que tinha na casa do tio Charles. A padaria que tínhamos que ir ficava um pouco longe e era de 10 a 15 minutos de bicicleta para chegarmos lá. Naquela época as ruas eram de barro e havia árvores dos dois lados. Fomos até a padaria e compramos pão. E na volta a gente nem imaginava o que nos aguardava. Enquanto pedalávamos de volta para casa, a corrente da bicicleta do Jean caiu. Ele teve que parar para consertá-la. O ponto em que paramos não havia luz elétrica. Estava escuro, mas a lua estava cheia e iluminava bem o local onde estávamos. Eu fiquei esperando o Jean recolocar a corrente da sua bicicleta para seguirmos viagem. Enquanto isso, eu reparei que dentro do mato havia bastante morcegos e eles estavam voando muito baixo. De repente, eu pude perceber um bicho muito grande que saiu do mato
e estava atravessando de um lado para o outro da rua. Eu ainda não tinha me dado conta do que era. Nisso, eu tive a brilhante ideia de dizer para o Jean: "Ei, Jean, que bicho é aquele?" Na hora em que eu disse isso, aquele grande animal escutou, parou no meio da rua e ficou nos observando. Quando ele parou, ele estava em 4 patas, tinha o focinho bem longo e veio se aproximando lentamente em nossa direção. Seus olhos brilhavam devido ao brilho da lua, e o medo tomou conta de nós, pois começamos a perceber que aquele bicho era muito estranho. Não esperamos aquele animal chegar mais perto de nós e começamos a correr desesperados. Eu na minha bicicleta e o Jean empurrando a sua. Eu olhava para trás e percebi que aquele ser vinha na nossa direção. Nessa hora, o medo foi tanto que eu vi o meu amigo fazer algo que até hoje eu não consigo acreditar. O Jean passou por mim correndo, carregando a sua bicicleta. Muita gente acha engraçado ou pensa que é uma baita mentira. Mas só quem já ficou cara a cara com um lobisomem sabe do que eu estou falando. O medo dessa besta nos leva a fazer coisas que jamais imaginaríamos e encontrar forças aonde pensamos que não tinha, e tudo isso com um único propósito: sobreviver. Conseguimos chegar em casa. O Jean estava quase desmaiando devido ao extremo esforço físico que fez. Contamos para o meu tio e sua esposa o que vimos. Tio Charles disse que aquilo que nós vimos era um lobisomem, e que na região haviam alguns relatos de gente que já tinha visto essa criatura. Ele disse que o caso mais recente foi com um de seus amigos que estava voltando para casa de moto. O seu amigo viu aquele lobisomem e ele começou a persegui-lo até sua casa. Meu tio disse que havia se esquecido de nos avisar. Nessa hora eu fiquei muito bravo com ele, pois ele deveria ter nos avisado antes, pois isso poderia custar as nossas vidas. O Jean voltou para sua casa e eu fui dormir, mas ainda ficava com aquela imagem horrenda na minha mente, e eu a tenho até hoje comigo. No dia seguinte, tio Charles me levou até a casa do seu amigo e eu pude ver as marcas de arranhões profundos que haviam na porta da sua casa. Parecia que foram feitas por um animal muito grande. O seu amigo não tinha dúvidas que aquilo era um lobisomem e que tivemos muita sorte daquele bicho não nos atacar. Para finalizar, quero deixar claro que não quero convencer ninguém a acreditar que lobisomens existem. Isso é algo que você deve tirar suas próprias conclusões. Mas aviso que, se um dia você se deparar com esse demônio, você com certeza estará disposto a fazer de tudo para sobreviver, como eu e meu amigo fizemos. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.